Olá, muito boa tarde, boa noite ou bom dia para a nossa audiência da Connect TV. Estamos aqui a postos para fazer mais um programa, o X da Questão. Na verdade, hoje nós estamos fazendo o X da Questão e se vocês perceberem, o português, por exemplo, não está aqui, porque está sem voz. Ficou gritando tanto pelo Ronaldo, o Ronaldo lá de Portugal, que não conseguiu fazer o programa. Assim como o nosso amigo também, o PH, ficou gritando pela seleção dos Estados Unidos. O Silvio não foi até o jogo dos Estados Unidos, só acompanhou o Brasil. Ele é mais brasilino, né, que nós o chamamos da última vez, mas os outros dois não, ficaram atrás de Portugal e ficaram atrás dos Estados Unidos e nos abandonaram hoje. Mas estamos aqui a postos para fazer mais um programa para vocês, cheio de novidades. Silvio, já que eu citei seu nome, como é que foi a sua peregrinação pelos Estados Unidos e o que achou agora da última vitória de Portugal e também dos Estados Unidos? Ô, professor Renato, Jefferson, toda a audiência da Connect TV aqui no X da Questão. Meu amigo, foi um ataque cardíaco, né? Um teste para cardíaco, sofri demais. Mas estamos aqui, né? Confiantes e, como sempre diz, né? Deus é brasileiro, se é que, né, realmente é. Nesse caso aí do futebol, porque nos outros casos Deus está querendo ficar mais de ladinho. Estamos aqui na minha Milford com uma temperatura altíssima. Aliás, ontem, quinta-feira, dia 2 de julho, foi uma temperatura absurda aqui na minha região. Chegamos à marca de 38, quase 38 graus. Temperatura, muita umidade, realmente muito complicado, muita gente tendo problemas. E hoje não tão distante, né? Hoje estamos aqui com um pouquinho menos, 32 graus, e hoje que é feriado aqui nos Estados Unidos. Olha aí, a gente sempre ouvindo falar que os Estados Unidos não tem feriado, e aqui é feriado porque todos os feriados que caem, por exemplo, no sábado, né? E amanhã é 4 de julho, 4 de julho é o dia da independência aqui dos Estados Unidos, eles colocam para sexta-feira. E se cai no domingo, coloca para segunda-feira. Como nós só temos 5 feriados, tá bom pra caramba, né? Além do Natal, né? Ação de graças e tudo mais. Vamos lá, vamos seguindo aqui para poder fazer esse X da Questão acontecer, professor Pilão. Com certeza, com certeza. Ô Renatão, nós estamos tranquilos aqui, né? Eu estou com 22 graus, você deve estar com alguma coisa muito parecida aí, né? Mas com relação aos nossos amigos portugueses e americanos, você acompanhou? Os brasileiros, nós quase morremos. E os portugueses e americanos, você chegou a acompanhar também ou não? Olá, meu caro Pilão, Silvio, hoje com o time aqui mais reduzido, né? Mas estamos aqui a postos, então, para fazer mais um X da Questão. Com relação ao futebol, nós estamos aí, né? Aos trancos e barrancos, né, meu caro Pilão? E realmente eu torci para Portugal ontem, foi incrível essa partida, né? Contra a Croácia, e os Estados Unidos estão muito bem também, inclusive os 3 times anfitriões já classificados, né, Silvio? Entendeu? Canadá, Estados Unidos, México, e realmente esses times aí, eu acredito principalmente o México, Estados Unidos estão muito bem, e agora nós estamos aqui, né, naquela expectativa, né, de um grande jogo contra a Noruega. É um time realmente que leva vantagem, uma seleção que leva vantagem sobre o Brasil, mas estamos aqui para falarmos ainda da expectativa do futebol, e também muitos assuntos, porque assuntos importantes, polêmicos, relacionados à política, principalmente do Brasil, é o que não falta, meu caro Pilão. É verdade, é verdade. Escuta, surgiu agora aqui uma informação de que o federal, ele... só me dá um segundo, por favor, parece... voltou. Me pareceu que o Renato tinha congelado, mas agora voltou. De qualquer forma, vamos em frente então. Eu estava comentando que surgiu uma informação de que alguns agentes, ou um agente da Polícia Federal, acabou fazendo um dossiê para denunciar as falcatruas, né? Não são falcatruas porque eles são ministros do Supremo. O ministro do Supremo nunca faz falcatrua, né? Do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. E, mais uma vez, nós temos aqui uma coisa muito interessante. Acho que é só no Brasil mesmo, né? A questão do xixi do poste, né? O poste fazendo xixi no cachorro, né? Porque isso que nós recebemos agora de informação não é do caso dos 130 milhões
do Vorcaro para a esposa do Moraes, mas é de quem vazou a informação. Ou seja, quem vazou a informação já sabem, já tem dossiê, já está tudo certo, e irá para a cadeia. Com relação ao resort do Toffoli ou dos 130 milhões da Viviane Barsi, né, de Moraes, nós não temos nada. Renatão, como é que fica essa coisa aí? Não é muito estranho isso não, Renato? É totalmente estranho, meu caro Pilão, mas é o seguinte, essas informações elas chegam agora e realmente punir talvez aí o mensageiro, né, não o conteúdo da mensagem, que sempre acontece no Brasil também, é estranho, mas para mim não é estranho esse negócio todo aí que vai acabar uma hora estourando, porque os Estados Unidos, né, como a gente sabe, eles já estão há muito tempo aqui no Brasil com seus agentes aí da CIA, FBI, né, FBI, trabalhando atrás dessas coisas que agora o Brasil não queria, né, o Brasil do Lula não queria classificação aí do crime organizado como terroristas, mas eles já estão trabalhando e já sabem de muita coisa, né, inclusive agora apareceu também aí a minuta, né, verdadeira minuta aí de golpe, né, golpe de grandes figuras da República, que foi aí o contrato da Viviane, mulher do Alexandre de Moraes, tratando sobre o cheque lá, né, o contrato de 130 milhões de honorários advocatícios. Uma coisa incrível realmente, mas isso aí vai acabar estourando, porque agora isso não está, Pilão, só na mão aí de polícia brasileira, né? Ao contrário, a polícia que hoje eu acabei de ver, que ela prendeu aquela secretária daquele cara aí ligado a lavagem de dinheiro, já punido aí pelos Estados Unidos, a polícia aqui trabalhando, porque ou ela trabalha, ou aí ela vai dar aquilo para os Estados Unidos, que o Lula fica nervosinho, né? Eles vão trabalhar, eles vão sancionar pessoas e empresas ligadas aos narcotráficos, né? Aos narcotraficantes, aos terroristas agora, e a polícia daqui tem que trabalhar em conjunto. Mas é incrível realmente essas coisas que talvez pune o peixinho pequeno. Mas eu acho que os graúdos aí não estão já sentindo peixe fora d'água nos seus gabinetes aí, seja do executivo, do legislativo e do judiciário, onde eles vão escolhendo lá que eles vão punindo, quem eles vão punir. Mas essa coisa não vai ficar assim não, viu, Pilão? Ao meu ver, muita água vai rolar aí, inclusive até as eleições relacionadas aí a pessoas envolvidas, políticos, do judiciário, empresários ligados aí ao crime organizado, porque eu não entendo uma coisa, eu vou fechar com isso. Eu não entendo essa preocupação, viu, meu caro Silvio, do governo do Lula. Olha, se eles sancionarem, se eles punirem pessoas ligadas ao PCC, vai prejudicar a economia brasileira. Ué, mas então deixa a economia brasileira na mão do crime organizado, que agora já está aí presente na economia, na saúde, nos combustíveis, entendeu? No legislativo, no executivo, em tudo. Então, para mim, os Estados Unidos têm realmente que entrar para valer, para acabar com essa pouca vergonha aqui no Brasil. É dura demais, né? Só dando risada, porque eu vou te contar, né? Eles pegaram como é que chama? Vitor Shimada. Um dos que foram... Isso, um dos, e a esposa dele, né? Eu não lembro o nome dela. É um dos que foram aí indiciados pelos Estados Unidos em função da empresa, de uma das empresas deles, eu não sei, falaram que é 3, uma é dele que se chama Victoria, né? Professor, sancionado, professor. Sancionado, é isso, foi sancionado, foram sancionados, né? E uma das empresas deles, lá que é a Victory Trader, recebeu 514 milhões do careca do INSS, né? Então isso significa dizer que as coisas estão muito azeitadas, muito bem esquematizadas. E o Silvio nos falou um tempinho atrás, né? Eu acho que deve fazer talvez uns 4 ou 5 programas que já tinha gente dos Estados Unidos por aqui fazendo as pesquisas para ver quem é quem.
Você tem alguma informação disso, ô Silvio? Não, eu estava acompanhando mais o PH, né? O PH, do seu parceiro. O PH que hoje não está aqui, está lá em Washington com calor, com sol para cada um também. A temperatura está bem altíssima lá, está mais quente do que aqui no noroeste aqui dos Estados Unidos. E esse é um levantamento que a gente já tem, né? Não é de ontem que eles vêm fazendo esse levantamento, né, de todos os pontos, porque afinal de contas, o Brasil, querendo ou não, ele é o único oponente para essa intentona que o governo americano vem fazendo para unificar as Américas, né? Inclusive o Cone Sul, onde ele tinha, né, três ou quatro barreiras, parece que agora só tem 3, né? Que é o Brasil. A Colômbia recentemente também já se transformou, né, para o lado direito. Tem o Uruguai, que não conta muito, e também eu acho que a Nicarágua, né? Nicarágua ou Honduras, um desses 2 países aí que a gente tem. Nicarágua, né? Na parte da América Central, que aqui eles chamam de Caribe, né? A gente aprendeu na escola lá atrás que é a América Central, aqui eles chamam países do Caribe, né? E na parte sul, Brasil, que é o grande problema, porque afinal de contas, né, é o líder do Foro de São Paulo, e o PH sempre bateu nessa tecla, que a ideia realmente exterminar essa parte comunista, essa parte bandida, né, esse conglomerado, né, de terroristas com partidos políticos, né, ao qual, desde a eleição de 2018, o Supremo Tribunal Federal também integrou, né? E obviamente que já vem se fazendo. O soft power americano não é de hoje que ele faz esse tipo de contenção, que vai de acordo com os interesses americanos. Com a entrada do presidente Trump, é óbvio que ele está mais focado em fazer a separação, né, da geopolítica, né, que a gente tem agora entre China e Estados Unidos, sem descontar a Rússia, mas em termos de poder no mundo, são as 2 nações que dividiram o globo terrestre, e aí fica chamando os satélites, né? E no caso das Américas, né, a lei Monroe, né, que é para a unificação das Américas nos interesses americanos. E aí, de quebra, vem uma proteçãozinha, que é os Estados Unidos dá mesmo, porque afinal de contas, uma das coisas que o Trump reclama, viu, professor, é que o pessoal usufrui da proteção, que é o que ele fala dos globalistas, né, do pessoal europeu, né, que gosta de ser progressista, mas eles tudo se locupretam com o prazer das coisas, mas não pagam um centavinho, né, para poder ter essa proteção. É o que ele cobra agora desse pessoal todo. Inclusive no Brasil, a ideia é realmente exterminar qualquer presença ou influência por parte da China aqui nas Américas para se manter esse domínio americano. E é óbvio que a gente tem aí nas instituições brasileiras e nas áreas e nas terras brasileiras várias unidades de inteligência, como a gente tem também na Rússia, da China, a gente tem lá do pessoal do mundo árabe, vários espiões. Aliás, Brasilzão, Rio de Janeiro é um carnaval de espiões, viu, professor? Meu caro Silvio. Diga, Renato, diga. O Silvio falou aí do Fórum de São Paulo, né? Esse famigerado Fórum de São Paulo, que inclusive os esquerdistas, lulistas aí devem estar bastante preocupados, porque a gente lembra que o Fórum de São Paulo ele foi fundado pelo Lula, Fidel Castro e o Mujica do Uruguai. Fidel Castro já foi há muito tempo, o Mujica já foi também, entendeu? Então esse fórum aí ele já não existe de fundador mesmo dos principais, só está o Lula aí, que agora fica choramingando pelos cantos, porque o governo Trump já classificou aí as organizações criminosas como terroristas, e o Fórum de São Paulo praticamente já não existe mais, né? É verdade. Essa ação dessa... Como é que é como é que é a suspensão? O que sancionado. Sanção. Eles estão sancionando, mas é uma coisa muito grave, porque é pela OFAC, né? A OFAC sim. E é muito grave isso. É o órgão fiscalizador, né? Na verdade, isso já é reflexo disso que o Renato falou, né? Essa intervenção ou sanção é reflexo do que o Renato falou, que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como instituições, né? Como organizações terroristas. Isso permite que eles vasculhem
ao longo do mundo por onde é que está caminhando o dinheiro desse povo, né? E aí foi encontrado exatamente nessa empresa desses 2 brasileiros aí. 3 empresas, na verdade, eu não lembro quais são as outras 2, mas uma delas é com o próprio nome do Victor, né? Victor. Pilão, só mais um segundinho. Pois não. Pode falar. Porque é o seguinte, e essa classificação aí dos Estados Unidos, né, Silvio? Classificando as organizações criminosas, PCC e Comando Vermelho, como terroristas, independe da vontade do governo Lula. Porque não é o Brasil que está classificando, são os Estados Unidos que classificaram. E as medidas serão tomadas pelos Estados Unidos, sancionando essas empresas e pessoas do Brasil e dos Estados Unidos, porque ele sancionou também uma empresa do Texas que foi usada para lavagem de dinheiro do crime organizado do Brasil. Você imagina. Então, independe aqui da vontade do presidente de plantão no Brasil. As medidas serão tomadas pelos Estados Unidos para proteção do próprio país, dos Estados Unidos, e de quem eles querem proteger no mundo contra o tráfico organizado e contra o terrorismo. Só uma coisinha rapidinha, professor. Só uma coisinha rapidinho. A gente tem que diferenciar muito esse negócio de sanção com intervenção. Aliás, o governo americano ele não vai fazer nada no Brasil. Ele vai fazer com coisas relacionadas ao que passa pelo mercado, ou pelos bancos, ou pelas instituições financeiras americanas. As agregadas, inclusive os bancos brasileiros, eles têm relacionamento e eles assinam um termo de responsabilização por qualquer ato indevido que fira a legislação americana. Porque os bancos, para quem não sabe, os bancos brasileiros, eles pegam dinheiro emprestado nos bancos americanos. Então, é por isso que tem qualquer sanção que se dá a uma personagem, uma instituição brasileira ou uma pessoa do Brasil, não necessariamente ela tem que estar no Brasil. Ela pode estar no Brasil, mas o negócio dela aqui nos Estados Unidos já automaticamente já são bloqueados. Eles não têm direito. E quem esteja relacionado vai também ser afetado se continuar acobertando essa personagem que foi sancionada pela OFAC do governo americano. Tá certo. Isso é importante, bem importante. Bom que você lembrou, Silvio. Na verdade, o governo norte-americano não está fazendo a mínima intervenção no Brasil. É zero. Intervenção zero. O que ele está falando? Aqui nos Estados Unidos, eles não operam. É isso. Aqui nos Estados Unidos, os bens deles estão bloqueados. Não está fazendo absolutamente nada contra o Brasil. Agora, a primeira fala do Renato foi um primor, né? Dizer que o Lula disse que a economia brasileira vai ser prejudicada. Por quê? Porque a nossa economia é feita em cima de falcatruas, é feita em cima do tráfico. É essa a economia brasileira? Se for isso, eu sinto muito, mas será, né? Mas é muito difícil. A gente vê com muita tristeza as declarações que vêm sendo dadas e são declarações desastrosas. Mas deixa eu aproveitar que nós estamos falando disso e nós temos aí, por conta do Flávio Bolsonaro, né, que seria o candidato, por enquanto, pelo menos, o predileto da direita, nós temos uma carta dele endereçada ao Marcos Rubio, né, endereçada aos Estados Unidos, pedindo que não se sancione o Brasil, que não imponha tarifas. Isso, não imponha tarifas a produtos brasileiros. E isso dando como moeda de troca, por exemplo, que se ele for eleito, que ele vai discutir de maneira correta, ele vai tentar se libertar do Mercosul, vai discutir, enfim, todos os temas que os Estados Unidos querem. Então ele está pedindo, suspenda aí para mim por 180 dias a imposição de multas e depois a gente conversa. E essa foi uma arma poderosíssima na mão do Lula e da esquerda. Como é que você viu esses fatos, Renatão? Em princípio, Silvio, ou melhor, Pilão, eu vejo uma atitude correta do Flávio. Inclusive, ele vai estar agora, né, pela 6ª vez nos Estados Unidos, nessa pré-campanha, vai estar lá participando da audiência pública a respeito disso. Inclusive, o nosso PH já adiantou para a gente ontem, né, que ele vai estar lá cobrindo, até por isso que ele não está participando aqui hoje, vai participar dessa audiência pública, onde vão estar várias pessoas, inclusive o Flávio defendendo, lutando contra a não tarifa ao Brasil. Se é um prazo, qual o problema? Ele vai pedir um prazo.
entendeu? É um argumento dele, entendeu? Aí o Lula já está falando aqui, os seus adoradores, né? Está pedindo para suspender só para melhorar na campanha. Então eles não querem, inclusive, que nem suspenda agora. O Lula quer a tarifa já. Né? Então eu não entendo. O próprio argumento deles é tiro no pé. Ué, se tem um pré-candidato que está lá mandando carta, já recebeu inclusive uma carta do próprio Marco Rubio, né? Ele já adiantando, não, isso a tarifa agora desses 25%, nós já separamos muitos produtos para não afetar muito o consumidor americano, norte-americano, mas essa tarifa agora ela vai continuar. Agora, pode ser que os argumentos continuem aí, as negociações, e ele suspenda. Não é melhor suspender por 180 dias do que tê-las agora, né? Entendeu? Mas o Lula, o que ele fala realmente não dá para levar a sério. Eu já vou só adiantar aqui, porque ontem ele esteve no Rio Grande do Norte, lá, participando daquelas inaugurações fajutas, e lá falando que, olha, eu não vou poder mais inaugurar, né, nada agora, a partir do dia 4 de julho, porque essa papagaiada que a gente não vai poder inaugurar mais. Então ele queria continuar realmente usando dinheiro público para fazer a campanha antecipada através de obras. Mas é isso aí, eu dou nota 10 aqui pelas atitudes do nosso candidato aí à direita, que está realmente lutando pelos interesses do Brasil, e a gente nunca vai querer que os produtos brasileiros sejam tarifados mesmo. Isso é uma política legítima do Flávio Bolsonaro, né? É minha opinião, meu caro Pilão. Claro, mas realmente a esquerda vai usar isso e vai usar muito, e dá para usar muito bem, porque as pessoas não têm essa clarividência destilada pelo Renato, né? Infelizmente as pessoas estão vendo como uma tentativa de bloquear durante a campanha para não ser prejudicado. E é uma realidade. Sei não, professor. Opa, mas se vier... Seguramente sim, porque é o que levantou. E ele escreve isso na carta. Eu digo que no feeling da população brasileira, gente, agora a gente percebe que realmente há uma indignação geral, inclusive das pessoas ou das camadas mais pobres. Inclusive, a gente teve o efeito disso na própria Bahia, onde meia dúzia de jegues apareceram lá para aplaudir lá o desgovernante, né, o descondenado. E agora, lá em Natal, ele inaugurou uma obra não acabada. Não, aliás, que está lá há 10 anos já. E ele inaugurou uma obra que não... Um túnel. Ele inaugurou um túnel. É um túnel que ainda não chegou água. Não sabe quando vai chegar água no túnel que ele inaugurou. Agora, só uma perguntinha que eu faço para vocês aí também, para os nossos telespectadores pensarem, é o seguinte. Eles vão, como o Pilão acha, a esquerda vai usar então a palavra do Flávio, suspender só agora. Mas aí eu pergunto, e se os Estados Unidos aceitarem o argumento do Flávio e suspenderem agora? O Lula vai falar que é ruim ou bom para o Brasil, entendeu? É importante nesse assunto, meu Renato e professor, que essa é uma audiência pública, tá? Não é uma coisa obrigatória. Qualquer um pode ir lá colocar a sua argumentação. O governo brasileiro, o desgoverno brasileiro, vamos colocar assim, não tem nenhum enviado, né, para Washington para poder acompanhar e se defender, né, dessas sanções que porventura venham a acontecer. E aí o Flávio indo, obviamente, porque eles não têm uma relação com os Estados Unidos. Eles fizeram de tudo para ter essas tarifas aplicadas. É tudo que eles querem. O professor tem razão. O Renato tem razão. Eles esperam a aplicação da tarifa para poder surfar nessa onda. Essa é a mentalidade mentecapta que a gente tem na elite brasileira. E a outra parte simplesmente se finge de morto. Então, eu, na minha visão distante a respeito disso, pelo que eu observo pelas redes sociais, a indignação brasileira com o custo de vida, nós temos uma população endividada em 87%. 87% da população, ela está como é que fala quando não paga, professor? Ela está... Inadimplente. Inadimplente. Ela não tem condições de pagar 87% da massa de consumo brasileira. Então, você não tem como. Você recebe dinheiro, ele desaparece. E o que você consegue pegar? Eu estava vendo aquele vídeo daquele rapaz
E é verdade, é a mesma coisa que enxugar gelo. Você patina no mesmo lugar, você vai lá, consegue um biscatinho. Biscate, gente, na minha época antiga, era quando você tinha os trabalhos extras do seu trabalho para poder fazer um dinheirinho a mais, né? Então você fazia um biscatinho, né, para poder trazer para casa uma coisa diferente. Agora, mesmo com os biscates, você ainda fica devendo no açougue. Você não tem condições de comprar uma carne decente. Ô, Silvio, você compra osso para poder fazer ossobuco. É verdade. E eles estão inadimplentes agora. Esses 87% estão inadimplentes, né, Pilão? Não só com o cartão de crédito, que é um absurdo. Os cheques especiais estão inadimplentes agora na conta de água, na conta da Enel, na conta de luz, tá entendendo? Então é uma coisa absurda realmente que está ocorrendo nesse desgoverno com o endividamento da população brasileira. É uma pena, entendeu? É verdade. Deixa eu só fazer 2 ou 3 pequenas observações aqui para a gente mudar de assunto. Uma delas com relação... Lá vem o professor. Uma delas com endividamento, mas o governo está dando um jeito, está arrumando mais dívida para eles, né? Porque está liberando parcelado. Parcelado. Professor, para. Professor, pelo amor de Deus, professor. Não, eu sei, eu estou falando exatamente isso, que é um absurdo, né? Você fala para alguém que está endividado que vai arrumar mais dívida para ele. Exato. E o burro pega a dívida. Ele fala, ai, que legal, vou fazer o consignado, né? Vou fazer um consignado. Já não tem mais capacidade para isso, já acabou o dinheiro do consignado deles. Outra observação que eu queria falar, porque nós falamos de um monte de coisas ao mesmo tempo, né? O Lula esteve no Rio Grande do Norte inaugurando uma tubulação que não é uma tubulação. Se vocês tiverem oportunidade, entrem na internet e vejam o que é que tem lá. Lá tem um container furado dos dois lados. Um container furado dos dois lados para passagem de água. Só teve um problema, ele chegou lá para inaugurar a chegada da água e a chegada da água não chegou. Então, Aí ele prometeu que a água vai chegar no dia 3, no dia 4, entendeu? Vem aqui fazer festa. Contrata um sanfoneiro para vir fazer a festa que a água vai chegar aqui. Ele falou que sobrevoou do helicóptero e ele viu a água lá adiante. Lá no São Francisco ele viu a água, né? Mas, enfim, foi isso que aconteceu. E com relação ao Bolsonaro, para a gente então, o Flávio Bolsonaro, para a gente então fechar, o problema é que ele escreve na carta para não dar o tarifaço, porque isso é arma de campanha do adversário. E nesse sentido não tem como esconder. Não tem como esconder. Isso vai cair como uma bomba, né? Tomara que ele tenha sucesso nessa empreitada de adiar. E o Marcos Rubio não falou nada. Se você pegar a carta do Marcos Rubio, ele não fala nada. E é evidente que ele não fala nada. Vai ter audiência ainda, como é que ele vai poder falar alguma coisa, né? Existe uma audiência pública, então só ele vai ter uma resposta depois da audiência pública. E não sei se vai ou não adiar, mas de qualquer forma que é munição para o bandido, não tenha dúvida, né? Vamos nós temos aí alguns outros assuntos, principalmente um que é da Michelle, né? A Michelle Bolsonaro entregou a presidência da PL Mulher, né? Ela era presidente da PL Mulher, fez um trabalho, segundo o próprio presidente do PL, maravilhoso, e que criou em todos os estados do PL Mulher, e que isso deu uma alavancada enorme na participação feminina do PL, e ela, depois de trocar as farpas, como diz aí o nosso texto, né, com o Flávio Bolsonaro, acabou por desistir da presidência, entregou a presidência do PL Mulher. Até agora, ainda não está definido se ela entrega também a candidatura ao Senado, porque ela é candidata ao Senado pelo Distrito Federal, né, por Brasília, e está eleita, né? Ela já está eleita, se ela quiser, ela já está eleita. Mas, de qualquer forma, existe a probabilidade de que ela entregue também a sua candidatura. Eu não sei se vai chegar a isso, de qualquer forma, afeta sensivelmente a campanha da direita, né? Ou você não pensa dessa forma, Renatão? Ô, Pilão, é o seguinte, na política brasileira, que não é feita para amadores, né? Entendeu? Então tem muita coisa, é uma política, é um Brasil continental, entendeu? É um país, né? É um país continental. Então tem muitas coisas aqui
que a gente, que não é político na prática, não é isso? Nós somos jornalistas, analistas, damos opinião, analisamos em cima dos fatos. Mas tem muitas coisas que ocorrem nos bastidores que a gente realmente não sabe, eu acredito, 50% do que acontece por trás. Então, no caso da Michelle aí, tem vídeos, né? Tem vídeos. Ela soltou um vídeo que não foi feito naquele momento, já tinha sido gravado. Então, tem as informações de pessoas mais por dentro da política brasiliana, né? Lá de Brasília, brasiliense, que dão outros contornos a respeito dos vídeos. Tá entendendo? Diz que o próprio Bolsonaro pediu. Deixe, inclusive, a candidatura. Ou você quer me ver preso por 27 anos. Então tem alguma coisa aí. Eu não consigo dissociar a Michelle de ontem. Endeusada, elogiada, cuidadora de um marido, levando até marmita para ele, cuidando, indo no STF, enfrentando as feras, para que o marido tivesse a prisão domiciliar humanitária. De uma hora para outra, essa mulher vira bandida, foi muito massacrada, que tem gente informando, né, com credibilidade, as informações de que mencionaram até a paternidade da Laurinha, a filha mais nova do casal. Filha mais nova, né, do Bolsonaro. Então são coisas aí que passam assim da nossa percepção, entendeu? Porque vídeo por vídeo, ela soltou um outro vídeo que saiu ontem, está circulando, que ela agradecendo às mulheres, às presidentes estaduais do PL Mulher, pelo apoio que está dando. E eu vou mais além, é minha opinião. Especulação, Silvio e Pilão. O vídeo que ela soltou lá vai alavancar e vai fazer o Flávio presidente. Tá entendendo? Porque ela deixou, inclusive, um salário de 33 mil, deixando o PL Mulher Nacional. O PL já não vai ter mais essa figura de presidente nacional, são só as presidentes estaduais que vão continuar. Todas deram apoio ao Flávio. Todas dando apoio, não criticando ou massacrando a Michelle. Agradecendo pelo trabalho que ela fez e apoiando a candidatura do Flávio, está subindo. Teve um impacto, mas agora está subindo. Inclusive, com esse outro vídeo, com essa outra menção, que a Michelle teria compartilhado o vídeo lá que o garotinho tem, da tal festa das astronautas, onde tem pessoas graúdas da República, de todos os partidos e de todos os poderes, lá na festa das mulheres nuas. O garotinho já veio a público dizendo, gente, não tem Flávio nesse vídeo. O Flávio falou isso para as mulheres estão acreditando no Flávio, que eu também acredito, poderiam ter muitos outros que estão criticando o Flávio nessa hora. Eles poderiam estar nessa festa. Eu acho que o Flávio não estaria. Tá entendendo? E o garotinho também já veio agora. O Flávio estava em plenário nesse mesmo dia, Renato. E ainda você dá condão para essa coisa. Exatamente. Para com isso. Foi uma puta jogada. Tá entendendo? Então, é tudo mentira, é tudo armação dessa esquerda. De cada vez. Eles jogam todo mundo no mesmo saco para pôr todo mundo naquele nível baixíssimo. Lá o garotinho já afirmou, tem ministro do judiciário na tal peça. E eu acredito que tem. Por que o vídeo não veio a público? Esse vídeo está sob secreto lá, segredo, na mão, sabe de quem? Do André Mendonça. Então o André Mendonça é o ministro que sabe de quem está nessa festa, essa festança do Volcário, entendeu? Desculpa, professor Pilão, eu não resisto. É sempre a festa do capiroto, né? Tem sempre envolvido mulher, drogas, sexo, rock and roll, sabe? Sexo, drogas e rock and roll. Lembra daquele filme? E incrível que tem sempre ministro do Supremo, tem empresário. É óbvio, aonde o pessoal dança em cima da grana no erário, aonde tem o domínio, onde tem o poder. Já lembrava lá Calígula, há muito tempo em Roma, né? O imperador Calígula, né? Porque é o seguinte, ele é o imperador, ele faz o que ele quiser, meu amigo. E essa galera, elas estão muito além das regras normais da Constituição brasileira. Esse povo não tá nem aí para nós. Aliás, a gente é só peça de peão nesse xadrez de poder. E o pessoal se contorce. E voltando a Michelle, ela deveria só, me desculpe dizer, e aí vai parecer uma fala machista, mas se reservar a cuidar do seu marido. Ele é o líder do pessoal conservador e o do líder da direita, que é o Jair Bolsonaro. Se recuar ao seu trabalho de assessoria de esposa do líder da direita do Brasil, que está
preso dentro de casa. Aí a gente vai ter um monte de gente concordando ou discordando do Silvio. Direito a se eleger ela tem, de a se candidatar, se eleger depende de nós, que votarmos ou não nela, né? Mas direito a se candidatar ela tem uma vida pública, ela tem votos, e se ela se candidatar, ela vai ser senadora, não tenha dúvida. E eu acho que ela não ela está sendo conduzida pelos interesses do pessoal do partido. É o pessoal que manda em partido, eles não estão interessados em saber se o Brasil vai se dar bem ou não. Eles querem se dar bem, eles querem que a legenda se dê. Eu estou falando aí, eu vou nominar. É o Valdemar mesmo, que fica nessa coisa de tipo, não, vai lá e joga, não, porque você é cristã, não, porque você tem poder. Sabe aquela coisinha do capetinha que fica no ouvido da mulher? É esse o grande lance, é esse o grande problema. Ela deve se resguardar, voltar ao lar, voltar a duas casas. Isso aí eu estou falando daquele jogo do Monopólio, né? O joguinho. Volte duas casas para poder avançar. Sabe? É o que ela tem que fazer. Jogada tática. Porque ela incendiou um matagal seco. Brasília é um matagal seco constante. Então ela incendiou, e aí colocou o Flávio no meio disso. Quer dizer, é uma coisa complicada, é madrasta, você entendeu? Então há uma disparidade nos interesses que a nação necessita, né, por parte dessas pessoas, que é a unidade de todo mundo no mesmo caminho, que é tirar essa corja que está administrando ou desadministrando o Brasil, professor. É assim a minha visão. Então, ela deveria simplesmente voltar à sua pessoa de esposa e falar assim, vou dar suporte à saúde do meu marido, que é o mais importante. Apoio o meu filho, enteado, né? Apoio plenamente meu enteado e acabou-se a história. Sabe, acabou-se a história, porque aí fica esse negócio político, sabe, a melhor arma que tem no filme do Diabo, né, que ele fala assim, né, que é o orgulho, né? Orgulho é o melhor negócio, que a vaidade, o orgulho faz com que a vaidade ela se aflore, né? Então, essa vaidade é a arma preferida do demônio, você entendeu? Então, na política, eu estou falando no mundo geral, a vaidade é o pior remédio para se ter uma democracia plena, porque todo mundo acha que é alguma coisa, que é a última bolacha do pacote, você entendeu? Que é a última gota de água no deserto do Saara. É esse o grande problema, todo mundo quer ter o poder, mas por quê? Porque ali a gente volta de novo à história do pessoal das festas, né? Lá em Nova York, né, e tudo mais. É o lance de nós estamos acima de qualquer discussão, sabe, de regras. A gente não precisa seguir absolutamente nada. Isso me deixa possesso, porque 99,99% do povo brasileiro nunca vai ter essa oportunidade de gastar sem se preocupar, de ter todas as mulheres belas do mundo, poder trair as suas esposas poder traírem os seus maridos, você entendeu? Essa coisa é do inferno mesmo, é coisa do capeta, é do demônio. Precisa-se realmente dar um jeito nisso. É revoltante esse tipo de coisa. Porque Brasília, perdão, aquela música do falecido, não é do Renato Russo, é do Cazuza, né? Brasília, né, se transformou num P-eiro, né? Lembra que tem uma música? Brasil! Né? Deixa eu tentar interromper o Silvio, porque ele fica empolgado e ele não para. O sexo dos anjos, esses caras, eles são o mal dessa nação. É verdade, mas nós temos menos de 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho do último tema que nós temos aqui. Mas antes deles, mas é um Twitter, não é para ficar 2 horas. Nós temos uma pesquisa da Atlas Intel que corrobora o que as coisas que estão acontecendo. Ou seja, você tem Flávio Bolsonaro com 42,3%, isso dia 1º de julho, antes de ontem, e o Lula com 48,8%. São 6,5% de diferença no segundo turno. No primeiro é um banho, 11% a mais, em função de fala de Michele e em funções de tarifaço. Isso
saindo na pesquisa. Bem rapidamente, vocês acham que essa pesquisa está correta, da Atlas Intel? Muito rapidamente, 42,3 segundo turno com 48,8. Não acho, Pilão, que a pesquisa está correta, porque pesquisa eleitoral, para mim, é uma piada, tá entendendo? É uma piada. E pesquisas aí que favorecem o Lula, a gente sabe que tem empresas que estão aí envolvidas com o narcotráfico. São empresas entendeu? Interessadas que o Lula ganhe para continuar essa bagunça, né? Esse balaio de gato, balaio de criminosos. Porque você falou, pesquisas que trazem aí os vídeos, problema do Flávio. Tudo bem. E as mesmas ações envolvendo aí a cúpula do PT? Não aparece, porque você tem que lembrar o seguinte... O cara começou na Bahia, aí não interfere em nada na Bahia, no Nordeste. Só um segundo, você tem que lembrar que quem responde a pesquisa não somos nós. Quem responde a pesquisa é a população. Quem manipula a pesquisa, ao fazer a pesquisa, ao divulgar a pesquisa, são gente que tem interesse. Inclusive agora tem uma resolução do TSE, que a esquerda não está gostando nada, que as pesquisas vão ter que dizer lá, quem pagou? Quem está interessado em pagar a pesquisa? Pesquisa, ô meu caro Pilão, a gente sabe, pesquisa é a melhor coisa que existe no mundo, para melhorar medicina, melhorar tudo. Mas na pesquisa eleitoral a gente sabe, gente, que principalmente no Brasil, ela faz para poder induzir os mais incautos, que tem a outra pesquisa também aí, 80% dos brasileiros pobres não sabem quem ele votou há 1 ano, há 2 anos. Mas vamos Renatão, eu falei que o Silvio ficou eufórico, mas aí agora é você. Então vamos com calma. A gente tem que lembrar, quem responde a pesquisa é a população. É a população. E a gente tem que lembrar que você tem um espectro da população que pode acontecer o que você quiser com a esquerda, que não tem problema. Agora, os da direita não pensam dessa forma. Os da direita pensam assim, se tiver problema, tem problema sim. Então você tem um espectro diferente de cada lado. O da direita faz questão das questões morais, não sei o quê. O da esquerda não faz questão disso. Isso não é um problema. A direita é honesta. A direita é honesta. Isso. Não estou dizendo que não, estou falando exatamente isso. Mas isso se reflete nos números, sim. Não tenha dúvida. Você faz assim, mas viu o Jaque, como é que é o nome que você deu aí, Silvio? Jaque Master. O Jaque Master, né? Lá da Bahia. Não importa para eles. Não, isso é besteira. Isso foi lá, né, quando ele ainda era secretário, em 1912. Isso, vamos ver se não vai importar. Vamos ver se não vai importar tanto. Só para encerrar o meu Twitter aqui. O Lula, só para encerrar o meu Twitter aqui. O Lula está fugindo de todas as festas da Bahia, ao lado do Jacques Wagner. E ontem, em 2 de julho, que é a maior festa da independência da Bahia, dos baianos lá, o atual lá, Jerônimo, não sei das quantas, vaiado. E o ACM vai ganhar lá na Bahia. Entendeu? Então, vai influenciar sim. Mas, Renato, mas não muda. É que não mostra isso. A Bahia, eu lembro da Bahia, viu, Renatão? Desde a época do Toninho Malvadeza. Lembra do Toninho Malvadeza? Não. Vai ser o neto dele que vai ganhar. Neto Malvadeza. Agora é o Neto Malvadeza. Para a gente passar a régua nisso, embora você já tenha se manifestado, você pode não ter gostado dos 42,3%. Dos 42,3 contra 48,8 da Atlas Intel. Você pode preferir a da Paraná Pesquisa, que saiu hoje, 44,7 a 44,4. Essa também pega essas questões aí. Então, a gente sabe perfeitamente que pesquisa e também a questão política é nuvem, né? Passa de um jeito, passa de outro. Então, depende de quem você pergunta, dá uma coisa, depende de quem você pergunta, dá outra. Mas, Silvio, para você passar a régua, rapidamente, não é uma carta aberta como fez o Renato, né? É um tweet. Não, eu não acredito em pesquisa. Né? Honestamente, eu não acredito. Eu acho que isso aí é uma ferramenta de viés, né, onde você força um alinhamento ou um pensamento por parte das pessoas. Isso aí já é feito desde a época da Segunda Guerra Mundial, você entendeu? Para você poder influenciar o caminho para ir no seu interesse.
É essa forma que é desse jeito que são feitas as pesquisas. Na realidade, o que eu descobri lá atrás, eu era garoto e uma pessoa de idade na época, eu tinha, eu acho que 15 anos, ele falou assim, olha, não existe eleição no Brasil, existe sancionamento. Você só sanciona aquele que é indicado pela elite brasileira. E eu não entendi na época, eu tinha 15 anos, estava mais preocupado em namorar as menininhas, você entendeu? E tal, né, na escola e tudo mais. E depois de muitos anos eu vinha em compreender o que ele estava dizendo. Porque não é uma escolha da população, na realidade é uma colocação, uma indicação onde você faz um trabalho bem feito, né, por parte dessas pessoas que dominam a política, o dinheiro, né, aí no Brasil, né, tanto é que tem o papo de centrão. O papo de centrão, na realidade, é o pessoal que tem a grana, que tem o poder, que manda matar, que manda desaparecer, que manda recolher, você entendeu? Que a gente tem. A gente só não fala, mas é assim que funciona. A gente tem visto aí as informações que tem tido por parte do Porcaro, em cima da jornalista Madu Gaspar, você entendeu? Para fazer uma devassa na vida dela, procurar podres e fracos, tentar corrompê-la. E parabéns aí à jornalista Madu Gaspar, porque ela não cedeu em nenhum momento, né, a respeito disso. É uma coisa muito impressionante. Ainda temos pessoas da parte da comunicação no Brasil, está toda corrompida, ainda dignas, você entendeu? Que ainda o grande problema é que tem uma outra expressão antiga que diz assim, passarinho que se mostra muito, passarinho corajoso, né, acaba engordando o gato, né, professor? Esse é um ditado antigo, né, que a gente tem. Com certeza. Então, esse é o meu grande medo a respeito disso, né, por parte da jornalista. Mas voltando a esse sentido, da pesquisa, ela só vale para poder ludibriar e influenciar o pensamento da população geral, que ela tem mais coisas para se preocupar, a Copa do Mundo, né, a vizinha que está traindo o marido, essas coisas todas. Né? São essas coisas que as pessoas lá do dia a dia pensam. Ele pensa em colocar a comida no prato, trazer a comida para tentar fazer um biscate, para trazer algo extra para dentro de casa, tomar uma cervejinha e relaxar um pouquinho, é só isso. Né? É muito pouco. Então ele é influenciado e a pesquisa só vale absolutamente para isso, professor. Sancionamento dos candidatos que eles indicam. Eu fico com receio de passar um novo tweet, porque esses tweets de vocês são muito grandes, né? Na verdade, é um livro, é um tratado, mas eu vou perguntar assim mesmo, tá? E nós já temos 1 minuto cada um, já o Jefferson está aqui dizendo que em 2 minutos ele tem que terminar o programa. Eu só quero saber o seguinte, o nosso pastor, tem um pastor lá no Rio de Janeiro, Márcio Pôncio, que foi preso o pastor. É um pastor que é dono de fábrica de cigarros e outras cositas mais. Com boa tarde, boa noite e bom dia para os nossos amigos aí, de um tchau de vocês. Por gentileza, uma referência a essa questão. Renato. Bom, então eu vou encerrar, porque é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou cristão evangélico, desde que nasci, então são 70 anos dentro de uma doutrina cristã. Então, do lado da igreja católica, protestante, todos evangélica. E umas coisas que a gente sabe é que 90% das igrejas evangélicas, elas condenam o tabaco, né? É uma coisa que faz mal para as pessoas. Eu nunca fumei passivamente, acho que eu não fumei, porque todos sabem aí que desde os anos 70, 80, era liberado cigarro, restaurante, ônibus, bicicleta, todo mundo, até as próprias empresas do governo foram punindo isso. Aí a gente vai falar de um pastor que fez a vida em cima de tabaco. E ele se vangloria disso. Esse cara não é pastor. Se for pastor, não é de ovelhas, né? Com certeza, porque ele cresce vendendo ou se enriquecendo em cima daquilo que faz mal para 90%, para 100% das pessoas. É uma coisa que mais mata, mais causa câncer no mundo. Então, ele não é pastor de coisa nenhuma, é enganador, entendeu? Mas é isso aí. Foi muito bom participar mais uma vez do X da Questão aqui com vocês. Abraço, Silvio, abraço, Pilão, Jefferson e todos os nossos amigos telespectadores do mundo inteiro. Até a próxima. Valeu, Renatão. Silvio, para o seu até logo, até a semana que vem para a nossa audiência. E rapidamente comentar aí a respeito do pastor. Do jogo do bicho foram 91 mandados de busca e apreensão, de prisão. 91! É brincadeira, né? E o pastor foi preso junto. Professor, é o seguinte, cada um faz a igreja que lhe convém, né? O Renatão falou aí que
evangélico, né? A gente tem muitas igrejas, inclusive o bispo, acho que o Edir Macedo, né? Tá tendo aí sérios problemas com o seu banco, né? Então é aquela coisa, né? O pessoal, a grande diferença por parte, dentro das religiões, na realidade, né? No caso da cristã, eu sou católico, né? E ortodoxo romano, e o grande lance é do pessoal que se desvia da palavra de Deus para fazer a sua própria igreja e pregar o seu próprio pastorado, pregar a sua própria palavra, não é a palavra de Deus. E aí acaba que, como diria Deus, Jesus Cristo, né, ao seu testemunho ali aos fariseus, né, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. No caso aí, ele está sendo pego pelo próprio César, né? Afinal de contas, foi para isso que ele montou a igreja dele. Então, um abração. Ficamos aqui hoje, feriadão, amanhã, 4th of July, né, dia da independência americana. E vamos seguindo aqui, porque, afinal de contas, o nosso sonho, o nosso respiro de liberdade depende muito dessa nação aí, aqui, para poder afetar o Brasil e todas as nações que querem realmente ter a sua religião, né, e, obviamente, a sua liberdade de expressão e liberdade de vida. Viu, professor? Um abração aí, Jefferson, Renato, professor, e toda a nossa audiência da Connect TV e também pela internet, onde não há fronteiras, menos no Brasil. É verdade, Silvio, é verdade. Só para encerrarmos, mas é só o placar. Como é que fica Noruega e Brasil no domingo? Renatão. Eu vou dizer no lugar dele, professor, 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. O Renatão demorou muito, o Silvio já passou à frente. Vai com que placar, Renatão, para o domingo? Brasil e Noruega. É isso aí, Brasil 3-0. 3-0? Também acho que no mínimo 3-0. É um time ruim demais na conta. Um brancão lá que ficam falando que faz gol. Só faz gol porque bate na canela dele e entra. E dessa vez não vai bater na canela e não vai entrar. Mas é isso, meus amigos. Foi um prazer enorme fazer mais um X da questão para vocês aqui com o meu amigo Renato, com o meu amigo Silvio, com o Jefferson lá nos bastidores. E nós nos vemos a semana que vem. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.